Olá, sejam muito bem-vindos a Canal Mosaicos e Miscelâneas. Meu nome é Luiz e hoje estou aqui para dar continuidade à leitura de Querido John, com o capítulo 12. Horas depois, na primeira noite solitária de volta à Alemanha, reli a carta rememorando o tempo que passamos juntos. Era fácil. As memórias vinham me assombrar e, por vezes, pareciam mais reais do que minha vida de soldado. Senti a mão de Savannah na minha e a vi tirar o excesso de água do mar dos cabelos. Ri em voz alta quando lembrei minha surpresa ao vê-la pegar sua primeira onda até a praia. O tempo ao lado de Savannah provocaram mudanças em mim, e os homens do meu pelotão notaram a diferença. Ao longo das semanas seguintes, meu amigo Tony provocou-me sem parar presunçoso na crença de que finalmente provara estar certo sobre a importância da companhia feminina. Foi culpa minha, pois contei a ele sobre Savannah. Tony, porém, quis saber mais do que eu estava disposto a compartilhar. Enquanto eu lia, muitas vezes ele se sentava na cadeira à minha frente, sorrindo como um idiota. Conte novamente sobre o seu selvagem romance de férias, ele dizia. Forçava-me a manter os olhos na página, fazendo o melhor para ignorá-lo. Savannah, certo? Savannah. Poxa, eu amo esse nome. Soa tão apetitoso, mas aposto que ela era um furacão na cama, certo? Cala a boca, Tony. Não fala isso. Eu não me preocupei com você todo esse tempo? Disse que você tinha que sair? Você finalmente ouviu. E agora é hora da vingança. Quero os detalhes. Não é da sua conta. Mas você bebeu tequila, certo? Eu disse que sempre funciona. Não disse nada. Tony ergueu as mãos. Vai, isso pode contar, não? Não quero falar sobre isso. Porque você está apaixonado? Sim, é o que você disse. Mas eu estou começando a achar que você está inventando tudo. Isso mesmo, inventei tudo. Paramos por aqui? Ele balançou a cabeça e se levantou. Você é um cachorrinho apaixonado. Eu não disse nada. Quando ele saiu, sabia que ele estava certo. Eu estava completamente maluco por Savannah. Teria feito qualquer coisa para estar com ela e pedir a transferência para os Estados Unidos. Meu oficial comandante, linha dura, pareceu considerar o pedido seriamente. Quando perguntou o motivo, contei sobre meu pai, não sobre Savannah. Ele escutou por um tempo, depois se recostou na cadeira e disse: As probabilidades são pequenas, a menos que a saúde do seu pai seja um problema. Saindo do escritório, eu sabia que não iria a lugar nenhum, pelo menos nos próximos 16 meses. Não me preocupei em esconder minha decepção. E na lua cheia seguinte, deixei o alojamento e fui até uma das áreas gramadas que usávamos como campo de futebol. Deitei-me de barriga para cima e olhei a lua, lembrando de tudo e odiando estar tão longe. Desde o início, os telefonemas e as cartas entre nós foram constantes. Também nos falávamos por e-mail. Mas logo percebi que Savannah preferia escrever cartas. E queria que eu fizesse o mesmo. Sei que não é tão imediato como o e-mail, mas eu prefiro, ela escreveu. Gosto da surpresa de encontrar uma carta na caixa de correio e da antecipação ansiosa que sinto quando estou prestes a abri-la. Gosto do fato de poder levar as cartas comigo para ler no meu tempo livre, encostado em uma árvore, sentindo a brisa no rosto enquanto vejo as palavras que você escreveu. Gosto de imaginar você no ato de escrever, o que estava vestindo, o que havia ao seu redor, como você segurou a caneta. Sei que é clichê, e provavelmente não é assim na verdade, mas continuo imaginando você sentado em uma tenda, diante de uma mesa improvisada, com um lampião a gás ao seu lado, enquanto o vento sopra lá fora. É muito mais romântico do que ler algo na mesma máquina que você usa para baixar músicas ou pesquisar artigos. Isso me fez sorrir. De fato, ela estava errada sobre a tenda, a mesa improvisada e o lampião a gás. Mas tive que admitir que ela pintara um quadro mais interessante do que a realidade da escrivaninha de madeira com luz fluorescente fornecida pelo governo para mobiliar o alojamento de madeira. Com o passar dos dias e semanas, meu amor por Savannah parecia se fortalecer e aumentar cada vez mais. Às vezes eu fugia dos caras para ficar sozinho. Pegava a fotografia de Savannah
e a examinava de perto, estudando cada traço. Estranhamente, embora a amasse muito e recordasse cada minuto que passamos juntos, quando o verão virou outono e depois se tornou inverno, eu ficava cada vez mais grato pela fotografia. Sim, eu dizia a mim mesmo que era capaz de lembrar exatamente tudo, mas quando fui honesto comigo mesmo, percebi que os detalhes começavam a me escapar. Ou talvez, percebi que nunca os havia notado. Por exemplo, na foto notei que Savannah tinha uma pequena verruga embaixo do olho esquerdo. Algo que eu, de alguma forma, havia negligenciado. Ou que, de perto, seu sorriso era ligeiramente torto. Essas imperfeições as tornavam ainda mais perfeitas aos meus olhos. Mas eu odiava o fato de percebê-las em uma foto. De algum jeito, levei a vida adiante. Por mais que eu pensasse em Savannah, por mais que sentisse saudades dela, eu tinha trabalho a fazer. No início de setembro, devido a um conjunto de circunstâncias que mesmo o exército teve dificuldades em explicar, meu pelotão foi enviado a Kosovo, pela segunda vez, para se juntar à primeira divisão blindada. Em mais uma missão de paz, enquanto praticamente todo mundo da infantaria era enviado de volta para a Alemanha. Foi relativamente calmo, e não disparei minha arma. Mas isso não significa que passei os dias colhendo flores e lembrando de Savannah. Preparei a arma. Fiquei atento a qualquer maluco. E quando se é forçado a ficar alerta durante horas, o cansaço é grande ao anoitecer. Digo honestamente que poderia passar 2 ou 3 dias sem imaginar o que Savannah estaria fazendo e nem mesmo pensar sobre ela. Isso tornou meu amor menos real? Fiz essa pergunta a mim mesmo dezenas de vezes durante a viagem, mas a resposta sempre foi não. Pelo simples fato de que a imagem de Savannah me surpreendia quando eu menos esperava, oprimindo-me com a mesma dor que sentia no dia em que nos separamos. Qualquer coisa podia ser o motivo. Um amigo falando da esposa, a visão de um casal de mãos dadas, ou o mesmo jeito que alguns moradores sorriam à nossa passagem. As cartas de Savannah chegavam a cada 10 dias, mais ou menos. E foram se acumulando até que eu voltasse para a Alemanha. Nenhuma era como a carta que eu lera no avião. A maioria era casual e loquaz. E ela reservava a expressão de seus sentimentos para o final. Entretanto, conheci os detalhes de sua vida cotidiana, que eles tinham terminado a primeira casa um pouco atrasado, o que tornou as coisas mais difíceis quando começaram a construir a segunda. Eles tiveram que trabalhar mais horas por dia, apesar de todos os envolvidos estarem mais eficientes em suas tarefas. Soube que, depois de terem concluído a primeira casa, fizeram uma grande festa para toda a vizinhança e passaram a tarde brindando e recebendo agradecimentos. Soube que o campo de trabalho havia comemorado indo à Cabana do Camarão e que Tim declarara ter encontrado ali a melhor atmosfera entre todos os restaurantes que ele conhecia. Soube que ela conseguiu a vaga na maioria dos cursos de outono para os quais se inscrevera e que estava animada para a aula de psicologia do adolescente com o Dr. Barnes, que tinha acabado de ter um artigo importante publicado em uma esotérica revista de psicologia. Não preciso acreditar que Savannah tenha pensado em mim a cada vez que bateu um prego ou ajudou a colocar uma janela. Ou achar que, no meio de uma conversa com Tim, ela sempre desejasse que eu estivesse no lugar dele. Gostava de pensar que tínhamos algo mais profundo do que isso. E, com o passar do tempo, essa crença fez meu amor por ela aumentar ainda mais. Claro que eu queria saber que ela gostava de mim. E nesse ponto, Savannah nunca me decepcionou. Suponho ter sido esse motivo que me fez guardar todas as cartas dela. Ao final de cada uma, sempre havia algumas frases, talvez até mesmo um parágrafo, no qual ele escrevia coisas que me faziam parar, palavras que me faziam lembrar, e eu acabava relendo tais passagens e imaginando a voz dela enquanto as lia, como esta, da segunda carta que recebi. Quando penso em você e eu, e no que compartilhamos, sei que para os outros seria fácil menosprezar o tempo que passamos juntos, simplesmente como um subproduto dos dias e noites à beira-mar. Uma aventura, que, a longo prazo, não significava absolutamente nada. É por isso que eu não conto às pessoas sobre nós. Eles não iriam entender, e não sinto necessidade de explicar. Simplesmente porque sei em meu coração como foi real. Quando penso em você, não posso deixar de sorrir, sabendo que você me completa. Eu te amo. Não só agora, mas para sempre.
e sonho com o dia em que você vai me abraçar novamente. Ou esta, da resposta à carta em que eu enviara com uma foto minha. E finalmente quero agradecer pela foto. Já coloquei na minha carteira. Você parece saudável e feliz, mas tenho que dizer que chorei quando a vi. Não de tristeza, embora eu tenha ficado triste, pois sei que não posso te ver, mas de felicidade. A foto é uma lembrança de que você é a melhor coisa que já me aconteceu. E esta, de uma carta que ela escreveu enquanto estava no Kosovo. Tenho de que dizer que sua última carta me deixou preocupada. Eu quero saber, eu preciso saber, mas acabo prendendo a respiração e ficando assustada sempre que você conta como é sua vida de verdade. Aqui estou eu, me preparando para ir para a casa do feriado de Ação de Graças, e preocupada com as provas finais. E você em um lugar perigoso, cercado por pessoas que querem machucá-lo. Eu só queria que essas pessoas conhecessem você como eu conheço, porque então você estaria seguro, assim como me sinto segura quando estou em seus braços. O Natal daquele ano foi melancólico, mas é sempre triste quando você está longe de casa. Não era meu primeiro Natal sozinho nos anos de exército. Passei os feriados na Alemanha, e dois caras do nosso quartel montaram uma espécie de árvore. Uma lona verde atada a uma vara e decorada com piscas. Mais da metade dos meus amigos tinham ido para casa. Fui um dos azarados que tiveram que ficar, para o caso dos nossos inimigos russos colocarem na cabeça que ainda éramos inimigos mortais. E a maioria marchou até a cidade para comemorar a véspera de Natal, enchendo a cara com uma boa cerveja alemã. Eu já havia aberto o presente enviado por Savannah. Um suéter que lembrava algo que Tim usaria e um pacote de biscoitos caseiros. Eu sabia que ela tinha recebido o perfume que mandei, mas eu estava sozinho, e como um presente para mim mesmo, decidi esbanjar fazendo um telefonema para Savannah. Ela não esperava a ligação, e rememorei a emoção na voz dela, semanas após o telefonema. Acabamos nos falando por mais de uma hora. Eu sentia saudades do som daquela voz. Tinha esquecido o seu sotaque, que se tornou mais pronunciado quando ela começou a falar rapidamente. Recostei-me na cadeira, imaginando que ela estava comigo, ao ouvi-la descrever a neve caindo. Ao mesmo tempo, percebi que estava nevando fora da janela, o que, pelo menos por um instante, me fez sentir como se estivéssemos juntos. Em janeiro de 2001, comecei a contar os dias para vê-la novamente. Minha licença de verão seria em junho, e eu deixaria o exército em menos de um ano. Eu acordava de manhã e literalmente dizia para mim mesmo que faltavam 360 dias, depois 359, 358, até eu cair fora. E veria Savannah em 178 dias, depois 177 e 176, e assim por diante. Era concreto e real, próximo o suficiente para que eu pudesse sonhar em voltar para a Carolina do Norte. Por outro lado, infelizmente, fazia o tempo passar mais devagar. Não é sempre assim quando você realmente deseja alguma coisa? Lembro-me dos dias compridos de quando eu era criança e ansiava pelas férias de verão. Se não fosse pelas cartas de Savannah, não tenho dúvida de que a espera teria parecido ainda mais longa. Meu pai também escrevia, não com a frequência de Savannah, mas segundo sua própria programação mensal. Para minha surpresa, as cartas dele eram 2 ou 3 vezes mais extensas do que a página e meia que eu estava acostumado. As páginas adicionais falavam exclusivamente sobre moedas. No meu tempo livre, visitava o centro de computadores e fazia um pouco de pesquisa. Buscava moedas específicas, descobria sua história e contava para ele nas minhas cartas. Juro que, após a primeira vez que fiz isso, pensei ter visto lágrimas na carta seguinte enviada por ele. Não de verdade. Sei que era só minha imaginação, já que ele nunca sequer mencionou o fato de eu ter escrito sobre moedas. Mas queria acreditar que ele se debruçava sobre as informações com a mesma intensidade em que estudava o Grey Sheet. Em fevereiro, embarquei para manobras com outras tropas da OTAN. Um desses exercícios de fingir que estamos em batalha em 1944, no qual deveríamos enfrentar um ataque de tanques no interior da Alemanha. Algo sem sentido, se você me perguntar. Esse tipo de guerra acabou há muito tempo. Assim como galeões espanhóis dispararem canhões de curta distância ou a cavalaria americana partir para o resgate a cavalo. Hoje em dia eles nunca dizem que são os inimigos, mas todo mundo sabe que são os russos. E que é ainda menos sentido, já que agora eles são supostamente nossos aliados. Mesmo que eles não fossem aliados, a questão é que eles têm muito mais tanques em sua operação.
E mesmo se estivessem construindo milhares deles em segredo em alguma fábrica na Sibéria, com a intenção de marchar sobre a Europa, qualquer onda de tanques provavelmente seria combatida por ataques aéreos ou por nossas divisões blindadas em vez da infantaria. Mas quem sou eu para dizer, não é? O clima também estava horrível, com uma absurda e impiedosa frente fria descendo do Ártico quando as manobras começaram. Foi um épico, com neve, gelo, granizo e ventos de 50 milhas por hora, que me fizeram pensar na retirada de tropas de Napoleão de Moscou. Estava tão frio que o gelo se formava nas minhas sobrancelhas, doía para respirar e meus dedos grudavam no cano da arma se eu tocasse acidentalmente. Doía como um inferno desgrudar os dedos. E perdi um bocado de pele nesse processo. Mas mantive o rosto coberto e as mãos sobre o cabo depois disso. Marchando pela lama gelada, formada após nevasca sem fim, tentando ao máximo não virar uma estátua de gelo enquanto fingia lutar contra o inimigo. Passamos 10 dias assim. Metade de meus homens teve partes do corpo congeladas, e a outra metade sofreu hipotermia. E quando terminamos, meu pelotão reduzia-se a 3 ou 4 e todos acabaram na enfermaria quando voltamos à base, inclusive eu. A experiência foi absolutamente a coisa mais ridícula e idiota que o exército me fez fazer. Isso significa muito, pois fiz um monte de coisas idiotas para o bom e velho tio Sam e a Vermelha. No final, nosso comandante veio à sala felicitar a equipe pelo bom trabalho. Tive vontade de dizer que nosso tempo teria sido bem mais empregado aprendendo táticas modernas de guerra, ou no mínimo assistindo ao Weather Channel. Em vez disso, respondi com uma saudação e uma continência, como um bom peão do exército que sou. Depois disso, passei os meses seguintes na base, sem que nada acontecesse. Claro que fizemos as ocasionais aulas sobre armas ou navegação. E vez ou outra, eu ia para a cidade tomar uma cerveja com os rapazes. Mas na maior parte do tempo, eu malhava, corria e dava um pau em Tony sempre que subíamos no ringue de boxe. A primavera na Alemanha não foi tão ruim quanto pensei após o desastre das manobras. A neve derreteu, flores desabrocharam e o ar ficou mais quente. Bem, não exatamente quente, mas acima de zero. O suficiente para a maioria dos meus amigos e eu usarmos bermudas e jogarmos frisbee e softball ao ar livre. Com junho chegando ao fim, senti o comichão para retornar à Carolina do Norte. Savannah já tinha se formado e estava tendo aulas de verão para o mestrado. Portanto, planejei viajar para Chapel Hill. Teríamos 2 gloriosas semanas juntos, mesmo quando eu fosse ver meu pai em Wilmington. Ele planejara me acompanhar, e passei a me sentir alternadamente nervoso, entusiasmado e assustado com a ideia. Sim, nós nos correspondíamos e conversávamos ao telefone. Sim, eu tinha ido observar a lua na primeira noite de lua cheia, e ela disse que havia feito o mesmo em suas cartas. Mas eu não a vi há quase um ano. Não tinha nenhuma ideia de como ela reagiria quando estivéssemos cara a cara novamente. Ela correria para meus braços assim como que eu descesse do avião, ou teria uma reação mais contida, talvez um beijo no rosto. Conseguiríamos conversar livremente logo de cara, ou quando nos encontrássemos falaríamos sobre o clima e nos sentiríamos deslocados um ao lado do outro. Eu não sabia e ficava acordado à noite imaginando 1000 cenários diferentes. Tony sabia o que estava passando, embora tivesse tato suficiente para não deixar transparecer explicitamente. Em vez disso, com a aproximação da data, ele me deu um tapa nas costas. Vai vê-la em breve, disse ele. Está preparado? Sim. Ele sorriu. Não se esqueça de pegar uma tequila no caminho. Eu fiz uma careta e Tony riu. Vai dar tudo certo, disse ele. Ela te ama, cara. Ela tem que te amar, considerando o quanto você gosta dela. Bom, pessoal, então essa foi mais uma leitura aqui para o canal, capítulo 12 do livro Querido John. Então, Savannah e ele continuam ali se correspondendo pelas cartas, né? Falando sobre coisas mais tranquilas, sobre o cotidiano, sobre a vida deles, se aproximando cada vez mais, mesmo estando muito longe, muito distantes, né? Então eles ficam nutrindo esse sentimento deles e conversando sobre as cartas. E eu gosto muito dessa parte também, desse trecho, né? Porque a Savannah expressa o gosto dela pelas cartas, né? E o jeito que ela descreve essas cartas, né? A ansiedade para abrir, né? Estar na caixa de correio e tudo mais, é um sentimento muito aconchegante também, né? Essa pequena ansiedade que nós não temos mais hoje em dia, né? Não enviamos mais cartas, não sabemos muito mais
como é isso, né? Mesmo quem já enviou cartas, né? Mais antigamente, às vezes se esquece um pouco dessa sensação, né? De como é escrever uma carta, enviar, esperar a resposta, né? Aquela ansiedade, aquele sentimento de receber, abrir, né? Então é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Aqui eles até citam e-mails, né? Estamos falando de uma história lá do comecinho dos anos 2000, né? 2001. Então não tinha essa facilidade que temos hoje com celulares, tecnologia, né? WhatsApp, etc. Mas ela fala desse apreço que ela tem pelas cartas. Então eu acho isso muito legal, muito compartilho desse sentimento também, embora não mande, não receba cartas mais, né? Mas é um sentimento que é sempre legal relembrar e realmente dar essa sensação diferenciada, né, do que olhar para uma tela e ler aquilo ali. Então, ele também vai contando sobre as experiências dele, né, lá no exército, sobre o frio muito congelante, sobre os exercícios para ele sem sentido e tudo mais. E é muito bonito ver essa ansiedade também dele contando os dias, né, para ver a savana e também os dias para deixar o exército e voltar para a vida dele ali. Mas temos que continuar lendo para acompanhar o que vai acontecer. Será que vai dar tudo certo? Será que não vai, né? O capítulo termina com essa dúvida dele com relação a como eles vão reagir, né? Eles se conversam tanto pelas cartas, mas será que pessoalmente eles vão se falar livremente? Eles vai fluir mesmo a conversa? Ou vai ficar aquela coisa estranha no começo, até eles voltarem a pegar essa intimidade? Como ela vai reagir quando vê-lo, né? Talvez ele tenha mudado um pouco na aparência, talvez não. Ela também pode ter mudado. Será que ela vai correr e abraçar? Será que ela vai dar aquele oi mais contido? Então, tudo isso a gente vai ter que continuar lendo para descobrir também, certo? Então, muito obrigado por ficarem até aqui. Espero que tenham gostado da leitura, estejam gostando do livro. Deixe seu comentário aqui embaixo com sugestões também. Conversem com a gente sobre sugestões, sobre dicas, sobre opiniões. Deixe seu like também, compartilhe com os amigos que gostariam de ver essa leitura. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.